Olá, meus queridos! Estamos aqui nessa sequência de aulas de questões CESP, questões para concurso público, que eu montei aqui, todo esse trabalho em os conteúdos de gramática, os conteúdos mais pertinentes nessas questões para ajudar a você que é concurseiro. Na verdade, são poucas questões aqui, mas são questões bem coringas que vocês podem dizer assim, quase sempre cai dessa forma. E o mais importante, não é apenas saber o conteúdo. Saber o conteúdo é óbvio, né? Ninguém vai fazer um concurso público sem saber o conteúdo. Mas o mais importante também é saber o método como a banca cobra esse conteúdo em suas questões. Gente, não esquece, tem aulas aqui que eu separei para vocês de verbo, de pronome relativo, de conjunção, Nesse card aqui é a nossa última aula sobre pronomes relativos. Ela está sensacional, vale muito a pena olhar, porque pronomes relativos, gente, vamos combinar. Tá lá em concurso público, tá? Então não esquece, observe aqui nesse card. Mas nessa aula de hoje eu separei umas questões de concordância, tá? A concordância pode ser verbal, a concordância pode ser nominal e é um conteúdo comum em todos os concursos públicos. Então, fica ligado aqui porque eu vou trazer dicas sensacionais para vocês. Gente, mas é óbvio, antes de nós começarmos aqui, antes de eu comentar essas questões que eu selecionei para vocês, é óbvio que eu ia pedir para você que, se não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, permita a notificação, porque tem muito material bom que vem sendo publicado toda semana para que você fique atento aqui às nossas aulas. Tudo bem? Então bora para cá. Essa primeira questão de concordância, tá? Essa primeira questão de concordância, e a gente vai falar aqui de verbo, porque é concordância verbal, a gente precisa ficar atento a um verbo muito famoso, sabe? É verbo estrela, que é o verbo haver. O verbo haver, eu vou trazer uma explicação bem sucinta aqui para vocês. O verbo haver, ele é muito especial na relação de concordância verbal, porque ele pode ser impessoal, em duas condições. Numa situação de tempo decorrido, ou então quando ele equivale ao verbo existir e ao verbo ocorrer. Quando o verbo ele é impessoal, ele só é flexionado na terceira pessoa do singular. Nós temos aí uma oração que não tem sujeito, tá bem? Fique ligado nisso. Mas o verbo haver também pode compor uma locução verbal. Ele pode estar lá presente como verbo auxiliar. E aí, se o verbo principal for pessoal, ele vai se flexionar de acordo com o sujeito, porque é o papel do verbo auxiliar. Então, na primeira questão diz o seguinte: no trecho havia tempos, a substituição do havia por faziam prejudicaria a correção gramatical do texto. Gente, o verbo haver no sentido de tempo, ele é a mesma coisa do verbo fazer no sentido de tempo decorrido. E o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele também é impessoal, ele também só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. O que essa questão nos indica? Se eu colocar faziam tempos, vai prejudicar a correção gramatical? Vai prejudicar a correção gramatical. Portanto, o gabarito é certo. Não é certo trocar havia por faziam. Mas quando a questão diz que prejudica a gramática, prejudica sim, portanto, o gabarito certo. Por isso que é muito importante observar o comando da questão, para não errar de modo algum. Segunda questão. A segunda questão traz o seguinte comando: mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte maneira. Vocês não estão tendo acesso aí ao texto para ter acesso à parte original. Mas não há problema que vai dar para resolver essa questão. A reescrita diz o seguinte: no Brasil, as primeiras iniciativas de implantação da polícia comunitária ocorreu com a Constituição Federal de 1988, em que se enxergou a necessidade de uma nova concepção para as atividades policiais. Então, gente, quando diz que isso pode acontecer sem ter problemas com a correção gramatical, ou seja, mantendo a correção gramatical, não pode, de modo algum está errado. Por quê? Qual é o núcleo aí do sujeito? As primeiras iniciativas. De quê?
de implantação da polícia comunitária. Ocorreu estar no singular, então não é permitido de modo algum utilizar a forma verbal no singular para um sujeito no plural, portanto, erradíssimo. Cuidado, o sujeito aí está muito longo. As primeiras iniciativas de implantação da polícia, colocou até um trecho no singular somente para confundir, mas o núcleo é primeiras iniciativas. Na verdade, o núcleo é iniciativas, está no plural, e aí nós temos o verbo que deve sim estar no plural, questão errada, porque não mantém a correção gramatical. Tudo bem? Gente, e essas 3 questões ainda que eu vou comentar aqui com vocês nesta aula de questões comentadas CESP e SEBRASP sobre concordância, é uma questão bem interessante. Uma coisa que eu quero deixar como dica aqui para vocês, que você sempre tem que entender quem é o sujeito e quem é o verbo, essa relação, porque dentro de um texto, às vezes, essas palavras elas estão um pouco distantes. O sujeito está no espaço, o verbo está no outro, tem alguns adjuntos, alguns termos aí intercalados. Mas isso com a leitura, com o sentido, né, a ação verbal para com o sujeito, você vai perceber quem é o sujeito. Muitas vezes aqui não é uma regra especial, é aquela regra geral mesmo. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai estar no plural. E a terceira questão, que eu trouxe esse recorte aqui do texto, traz mais ou menos o seguinte, aqui ó, fica bem prático de você perceber. No texto, a forma verbal tem, lá na linha 15, vamos aqui identificar, eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler na partir da linha 14. A pedagoga acrescenta que a maioria dos alunos é composta por adultos, que diferentemente das crianças, têm maior capacidade de concentração ao estudar em casa. Então, a forma verbal tem, concorda com qual termo? Com pedagoga, com maioria, com alunos, com adultos, com crianças? Primeiro, gente, a forma verbal tem, presente do indicativo, quando está acentuado com circunflexo, indica um sujeito no plural. Então, eu vou eliminar pedagoga, eu vou eliminar maioria. Eu já eliminei a letra A e a letra B. A letra C, a letra D e a letra E, elas são aqui marcadas por palavras no plural. Mas quando eu volto ao texto, é composta por adultos que, diferentemente das crianças, têm maior capacidade de concentração ao estudar em casa. Quem tem maior capacidade de concentração ao estudar em casa? Conforme o texto indica, são os adultos. Portanto, a forma verbal tem, faz referência a adultos, letra D. Fácil aqui de perceber, não é verdade? Nessa questão 4, gente, é interessante porque o CESP trouxe uma situação em concordância, neste caso, concordância nominal, que é com a palavra meio ou meia. A palavra meio, quando é advérbio, na ideia de intensidade, mais ou menos, estou meio cansada, essa palavra é invariável, porque é advérbio. Mas quando essa palavra indica metade, então sugere um numeral que acompanha um substantivo, ela é variável. Então eu tenho meio bolo, eu tenho meia pizza. Ela vai aí alterar conforme o gênero, feminino ou masculino. E é muito comum, assim, a gente fala de modo muito comum com relação à hora. Então, eu tenho meio-dia e meia. Sim, meio-dia e meia. Porque meio-dia é a metade do dia é masculino, aí, e meia está indicando hora, e hora é feminino. Então, meio-dia e meia. Se você tiver com dúvida, diz aí. Meio-dia e 30, digamos assim, só para brincar, mas a forma verbal correta é essa. A expressão meio-dia e meio está errada porque o próprio comando da questão já está dizendo que está errada, porque a gente não pode dizer meio-dia e meio. A repetição de meio deve ser evitada na mesma frase? Nada a ver, não é nada com repetição. O emprego do hífen na expressão contraria o novo acordo ortográfico? Não contraria, permanece sim o hífen. A concordância deve ser feita com a ideia de hora, ou seja, meia hora. A letra C é o gabarito. Está errada porque a concordância deve ser feita com a ideia de hora. Então não é meio, é meia. Portanto, meia hora. Letra C é o gabarito, mas eu vou ler a letra D e a letra E. A única forma correta é meio-dia e 30, como eu brinquei no início daí da questão, meio-dia e 30 também está correto, mas não é a única forma. Meio-dia e meia também é a forma correta.
Meio provoca erro de regência? Não, nós não temos erro de regência. Regência é aquela relação entre verbo e complemento, nome e complemento. Aqui a relação do emprego feminino, masculino, plural, singular, nome com relação a um outro nome ou verbo com relação a um sujeito é concordância. Então aqui há um erro sim de concordância e não de regência, gabarito letra C. Legal essa questão, não é? Lembra muito também a concordância da nossa prática, porque concordância não pode ser algo só para concurso público. Nós falamos em língua portuguesa, nós precisamos sim adotar a concordância devida. Vamos para a nossa última questão. A última questão diz o seguinte: no trecho, assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes, podemos ser cada vez mais empáticos com a prática. Aí vejam só, esse trecho do texto. Vamos aqui analisar as alternativas para saber a que está correta. O termo fortes, lá em e ficar mais fortes, está flexionado no plural porque concorda com a palavra bíceps. Assim como podemos treinar os bíceps na academia e ficar mais fortes. Quem é que vai ficar mais fortes? Nós. Porque nós temos um sujeito oculto aí. Podemos, né? O mós, a desinência mós, indica o sujeito nós. Então, fortes é para nós e não para bíceps. O termo empáticos poderia ser substituído por empático, no singular, sem prejuízo para a correção gramatical e dos sentidos do texto? Tem sim prejuízo para a correção gramatical, porque nós tínhamos como núcleo, lá no início, podemos. Podemos indica plural, primeira pessoa. Então, nós podemos ficar empáticos. Então, tem que ser no plural. C. Os termos fortes e empáticos estão no plural porque concordam com o sujeito elíptico da forma verbal podemos? Exatamente. Nós podemos ficar fortes, nós podemos ficar empáticos, gabarito letra C. Mas é claro que eu vou comentar com vocês a letra D e a letra E. A letra D não é por qual razão? As duas ocorrências da forma verbal podemos poderiam ser substituídas por posso, sem prejuízo para a correção gramatical e dos sentidos do texto? Eu poderia até colocar, mas teria que alterar também fortes e empáticos, aí teria um problema na gramática. E os sentidos totalmente, gente. Uma coisa é eu falar podemos, nós podemos. Outra coisa é eu falar pode, ele pode. Mudou o sentido, deixou de ser plural, deixou de ser um nós e passou a ser um ele. Então, errou aí. E também ia ter problema na gramática porque as palavras fortes e empáticos estão no plural. E aí a alternativa não indicou isso. Letra E. A forma verbal ficar poderia ser substituída por ficarmos, mas o sentido original do texto seria alterado? Não pode substituir, porque ficar está alinhado com podemos. Podemos ficar, tá? Podemos ficar, tem uma alinhada. Eu tenho um verbo principal ficar, podemos, nós temos um auxiliar que denota aí a flexão verbal. Então eu não posso colocar podemos ficarmos, por exemplo, tá? Não vai ser de acordo com a gramática, vai estar aí realmente com equívoco. Gabarito dessa questão é letra C. Então, deixa eu fechar aqui a aula com as dicas principais de concordância para as questões CESP. Fique atento ao verbo haver, tanto na condição de impessoal, quando ele equivale a existir, ou ao verbo fazer em tempo decorrido, como na condição de verbo auxiliar, tá? Fique atento a isso. Fique atento também à relação do verbo com o seu sujeito. Você precisa identificar, foi visto isso na segunda questão e na terceira questão. A concordância nominal, existem várias dicas, várias curiosidades, como aqui foi apresentada na questão 4, mas não só com a palavra meio ou meia, também com a palavra em concordância que você vai colocar em outras situações, como em anexo, alerta, kit, são palavras que merecem é proibido, é proibida. Essas dicas aí vale muito a pena dar uma revisada para ter segurança e assim, no caso de uma questão, poder gabaritar bem. E não se esqueçam de reconhecer as palavras que estão no período e saber a que outras palavras elas se referem para entender se vai ser plural, singular, masculino ou feminino. Tudo bem? Concordância não é um conteúdo difícil, mas você precisa ficar atento, tá bem?
Então, muito obrigada pela atenção. E se você ficou ainda com alguma dúvida nessas questões que eu apresentei ou no conteúdo de concordância, sabe o que é que você pode fazer? Deixar um comentário aqui na nossa aula, para que eu possa interagir com você e assim ajudar você cada vez mais a entender a nossa rica e querida língua portuguesa. Combinado? Então, tchau e até a nossa próxima aula.